Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com todos vocês nessa hora. Eu quero orar com você e por você nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus nessa hora, nós clamamos ao Senhor e pedimos a Ti, ó Deus querido, que visite cada lar, cada família nesse momento. E que haja, meu Deus amado, um grande despertar sobre cada casa, sobre cada família em busca de Ti. E que esse povo, meu Deus, que clama ao Senhor, esse povo que busca a Tua presença nessa hora, meu Deus, possa sentir o toque do Senhor. E que o Teu Espírito Santo possa, sim, meu Deus, ter a liberdade sobre cada casa, cada família agora, meu Deus. Transformando e restaurando-os, ó Pai. Trazendo, meu Deus, à existência aquilo que não há. Senhor nosso Deus, nós pedimos ao Senhor nesse momento, em o nome de Jesus, meu Pai, que estenda as Tuas poderosas mãos sobre essa família, meu Deus, que clama por saúde nesse momento. Por essa família, meu Deus querido, que tem clamado, meu Deus querido, por esse pai que afastou de casa, por essa mãe que está distante, por esse filho, meu Deus, que está envolvido com aquilo que não presta. Que possa haver nesse momento, meu Deus querido, um momento onde ambos verão a glória do Senhor ser manifesta através do Teu poder. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que tome em Tuas mãos toda a liderança constituída sobre nós, e que haja, meu Deus querido, um grande mover sobre a vida dos mesmos, e que estes sejam supridos, que estes sejam restaurados e transformados pelo poder da Tua palavra, e que ambos venham ser boca do Senhor nessa terra, a qual o Senhor nos daste como presente. E por isso nós bendizemos ao Senhor, apresentamos a Ti também toda a liderança governamental, e pedimos ao Senhor a cobertura do sangue sobre os mesmos, ó Pai. E que haja, meu Pai, temor, que haja, meu Deus, submissão à Tua palavra, e que o Teu Espírito possa assim ter a liberdade sobre a vida de cada um, pois sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, e que nenhuma delas foge do controle do Senhor. Por isso, meu Deus amado, nós clamamos ao Senhor nesse momento. Essa família, meu Deus, que nesse momento se encontra em lágrimas, ó Pai, porque está clamando por um milagre. Que haja sim, meu Deus, um milagre sobre essa família, sobre essa casa agora, e que seja transformado, que seja restaurado tudo aquilo, ó Pai querido, que há de ser. E que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, e tudo aquilo, meu Deus, que tem tentado impedir o Teu povo de prosseguir, que caia por terra agora, em o nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Deus, abençoando todo o Teu povo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graça e paz. Mais uma vez, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. São agora 19 horas e 30 minutos. Estamos aqui com o nosso culto ao vivo, e assim, é muita alegria saber que vocês tiraram esse tempo nesse dia para poder atentar aquilo que o Senhor há de falar conosco. Seja muito bem-vindo. Você tem toda a liberdade, querido, de nos procurar durante a semana, aqui na sede, na Lagoinha, em Cordesburgo. Você pode entrar em contato conosco, nós estamos à disposição de vocês. Eu tenho certeza que Deus ele vai nos dar aquela palavra que vai mudar e transformar a sua vida. Então fique bem ligadinho conosco aí. Aproveite esse momento, porque ainda há muitas pessoas que não entraram ainda no nosso link aí, Você que tem o celular em mãos aí, já compartilha aí nesse instante, para que as pessoas possam vir participar conosco, para receber a palavra que Deus ele tem preparada para mim e para você nessa hora. E eu tenho a certeza que não só você, como aqueles que você vai compartilhar aí, que vai ligar, vai ser abençoado também, em o nome de Jesus, amém? Eu acredito que todos estão vendo aí já no seu
smartphone, na sua Smart TV, né? O tema da mensagem que Deus ele quer lançar no nosso coração nessa hora. E o tema, como vocês estão vendo aí, é aprendendo com Deus sobre relacionamento. E isso é muito profundo, tá? E eu quero nessa hora compartilhar um texto com você. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo de número 25, né? Você que puder, pega a sua Bíblia, acompanha comigo, tá? E vai dizer assim a palavra de Deus, olha só, para você ver que tremendo. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. É tão interessante, amados irmãos, que esse versículo ele vai tratar de um momento de libertação em que Jesus operou, sabe? E a Bíblia relata, irmãos, que quando ele opera essa maravilha, há um levante contra ele ali. E naquele momento ele leva as pessoas a compreender a palavra de Deus. E aonde ele vai dizendo aqui, porque Jesus ele conhecia o pensamento das pessoas, como ele conhece o meu e conhece o seu. E ele vai dizer para essas pessoas aqui que nenhum reino, todo reino que estiver dividido, casa, família, que estiver dividida, querido, não vai subsistir. E nós estamos no momento, né, um momento onde nós estamos assim, não sabemos se saímos, né, ou não sabemos se estamos ainda, né, com essa pandemia que aconteceu aí, e quantas famílias que ainda continuam divididas, quantas situações que nós encontramos à nossa volta, que ainda se encontra dividida. E quando você pega esse versículo que eu acabei de citar para vocês aqui, e você está acompanhando comigo aí, Jesus ele vai dizer aqui, irmãos, e quando Jesus ele coloca isso para mim, para você, você pode pegar mesmo e levar bastante sério, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é tudo para nós. E quando ele vem falar para nós aqui na parte B do versículo, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade contra si mesmo ficará deserta. Olha só, ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Querido, você hoje aí que está com a sua família aí, e eu acredito que todos nós temos sonhos, irmãos, e mais sonhos, sabe? E muitas vezes esses sonhos não se realizam, e nós estamos com a nossa família aí em casa, mas não está junta, não está unida. E nós precisamos atentar ao que o Senhor ele vem trazer para mim e para você, porque se nós estivermos divididos, nós vamos lutar mais e vencer menos. E Jesus ele nos garante a vitória em todo o tempo. E muitas das vezes pessoas, irmãos, elas estão assim com tudo para poder mudar de vida em todos os sentidos, mas elas estão separadas, elas estão divididas, tanto com as suas famílias como com o principal, que é Deus. E você que está acompanhando a gente desde o início aí, é muito interessante porque dentro de um relacionamento, o primeiro relacionamento que eu e você precisamos realmente alinhar é o nosso relacionamento com Deus. Sabe? Porque se nós não tivermos um relacionamento com Deus, querido, nós vamos ir de mal a pior. E é tão tremendo a palavra de Deus, porque quando você entra lá em Gênesis, né, no capítulo 3, no versículo 8, se você puder acompanhar comigo aí, é muito interessante. E eu quero ler para você um versículo aqui, e ele vai dizer assim, olha, Gênesis 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, eles esconderam da presença do Senhor. Olha só para você ver que tremendo. Do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores do jardim. Algo me chamou muita atenção aqui nesse versículo. Primeiro que nós pegamos um texto lá em Mateus, um versículo em Mateus, e vemos Jesus dizendo que se uma casa, uma cidade estiver dividida, ela não subsiste. A Bíblia nos mostra aqui no início da criação que toda a viração do dia, sabe quem estava com aquele casal? O próprio Deus. O próprio Deus estava com eles. Então assim, era um momento assim tremendo, um momento sublime, por causa
Irmãos, imagina só você saber que todo dia, na viração do dia, Deus vai ter com você. Só que isso, irmãos, não durou muito tempo. E por que não durou muito tempo? Por causa do pecado. O pecado, Adão e Eva, eles pecam contra Deus e eles acabam perdendo essa comunhão, eles acabam perdendo esse relacionamento com Deus ali naquele jardim. E quantas pessoas que nos dias de hoje têm perdido o seu relacionamento com Deus por causa do pecado, porque estão optando em escolher pecar, estão permitindo com que aquilo que entristece o coração de Deus seja mais forte do que o relacionamento dele com o Senhor. E nós vemos aqui, querido, que a gente precisa realmente aprender com Deus sobre esses relacionamentos e passarmos a nos voltar completamente para Deus e entendemos, querido, que existem formas sim de nós permanecermos fiéis para com Ele num relacionamento bem íntimo, a ponto de você se prostrar diante de Deus e clamar a Ele, falar assim: Deus, eu preciso tomar decisões, não sei como tomá-las, e Deus simplesmente te dá a direção assim com uma tranquilidade tão grande, porque você se relaciona bem com Deus. É interessante porque quando você começa a passear pela Bíblia, você vai deparar que a gente vai deparar com vários versículos que vai falar que o pecado ao qual nós cometemos nos separa de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque nos deu a graça de termos Jesus Cristo como nosso mediador entre Deus e o homem. E nós nos achegamos a Jesus e confessamos os nossos pecados, somos perdoados e recebidos por Ele como filhos, e acabamos tendo um relacionamento tremendo, irmãos, porque Deus Ele começa a nos honrar de uma forma poderosa. E dentro desse primeiro relacionamento, querido, que cada um de nós necessitamos e precisamos ter com Deus. Há um momento no Evangelho de João, no capítulo 17, e esse momento ele é muito tremendo. Se você puder procurar comigo aí, Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 20 ao 23. É muito tremendo isso aqui. E nesse instante Jesus ele faz uma oração. E ele diz assim: olha, a minha oração não é apenas por eles. Olha só para você ver como que Jesus, querido, ele assim, não tem palavras, amado. Olha só, 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. A gente vê o próprio Jesus Cristo aqui, o próprio Senhor Jesus, mostrando para mim e para você que nós necessitamos ter esse relacionamento com Deus. Nós necessitamos ter esse relacionamento com Jesus. Tanto que nessa oração Jesus ele está dizendo aqui que até aqueles que ainda não criam nele, mas que haveriam de crer. E como que as pessoas vão haver de crer no Senhor? Através da nossa conduta, da nossa vida diante de Deus e dos homens, o nosso testemunho. E é tão tremendo isso, porque a gente acaba percebendo aqui, dentro do texto que eu li lá em Gênesis, né? Porque Adão e Eva perdeu aquele relacionamento com Deus ali, por causa do pecado. E quando a gente perde o relacionamento com Deus, irmãos, é terrível. Eu já passei por isso já. E não porque eu tinha pecado, mas simplesmente porque eu coloquei algo na minha vida acima de Deus. Mas foi bom que rapidamente o Espírito Santo me deu a direção e me mostrou que o quê? Que eu não poderia colocar nada acima de Deus, né? Então, olha só para você ver que tremendo aqui. Então, a gente depara, né, lá em Gênesis, que após Deus criar todas as coisas, né, Ele
tinha ali sim um relacionamento com esse casal. E eu fico assim, muitas vezes parado e imaginando como que era tremendo aquilo. O próprio Deus passeando ali, né? Na teologia há um nome específico, teofania, sobre isso. E aí você começa a pensar assim, meu Deus, imagina só, querido. Você lá na sua casa, lá e na tardinha, Deus passando por lá e aí, Deus, como é que tá? Porque era o que acontecia. E por causa do pecado, isso foi perdido. Querido, quando a gente começa a olhar em cima de relacionamento, a gente parte para um segundo ponto muito interessante na Bíblia, porque lembra do versículo principal lá de Mateus? Toda casa dividida não subsistirá. Olha para você ver. Aí Deus entra onde aqui com a gente? Nos mostra sobre a importância do relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, que é o alicerce depois de Deus, que é uma das bases que vai dar eu e você a condição de permanecermos unidos com Cristo, irmãos, vivendo aquilo que Deus ele tem projetado para o ser humano. Aí olha só para você ver que tremendo aqui. A Bíblia também fala da união da família, marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Essa é uma união íntima e muito especial entre as pessoas da família, e traz segurança, traz estabilidade no ambiente familiar. E é algo muito interessante, porque quando a união se perde, os relacionamentos ficam estragados, e isso gera muita confusão. As pessoas que não são unidas acabam perdendo a confiança umas nas outras, e estão mais fracas e vulneráveis aos ataques. Se numa casa, querido, já está havendo comunhão com Deus, e o relacionamento familiar ele se encontra alinhado, a caminhada se torna mais tranquila, porque há apoio de todos os lados. Aquela luta que muitas vezes está sendo difícil de se vencer, ela se torna mais fácil de vencer, porque há quem você apoiar, há quem você poder contar. Aí nós percebemos aqui, querido, que a necessidade que o homem tem de realmente ter um encontro com Jesus, e estar bem com a sua casa, com a sua família, tudo alinhado. E aí você começa a perceber que aí Deus ele começa a operar de uma forma poderosa, tremenda, porque eu não vou viver dentro da minha casa com um cabo de guerra, como muitos têm vivido. Não só com um cabo de guerra com a sua família, mas também com um cabo de guerra contra Deus. Não, Deus, o meu pensamento que é o certo. E lutar contra Deus, irmãos, é perder. E lutar contra a família é perder também, porque você passa a sofrer. Sabe, nessa manhã, nessa madrugada de hoje, eu recebi outra notificação que eu iria ministrar hoje, e eu já comecei a clamar a Deus: Deus, eu preciso que o Senhor me direcione. E nessa madrugada de hoje eu acordei, e o Espírito Santo de Deus incendiou meu coração. Eu saí do quarto e fui para a sala, e o Senhor me levou nesse texto, onde o Senhor ele fala que uma casa dividida não subsistirá. Quantas pessoas aí fora, querido, que tem tudo para sair da miséria e não sai, sabe por quê? Porque não dá o braço a torcer para o marido, não dá o braço a torcer para a esposa, enquanto os dois deveriam pensar juntos, enquanto os dois deveriam estar juntos. Porque você pode perceber que aqui no Evangelho de João, no capítulo 17, que eu acabei de ler agora há pouco, Jesus ele mostra para mim e para você que ele e o Pai estão juntos. E nessa oração ele clama para que nós estejamos juntos com ele também. Ou seja, aquele que está distante do Senhor, ele está perdendo é muito. Sabe, é interessante porque Jesus aqui nesse capítulo 17, ele está fazendo orações aqui para os discípulos, para aqueles que não creem nele, para aqueles que haveriam de crer. Há 3 orações distintas aqui, porque o foco de Jesus é trazer todas as pessoas para perto dele, para que ele possa alimentá-las. Quantas pessoas que estão nos ouvindo agora, que quando abre a Bíblia e lê lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas não se submete a Deus como seu pastor. Jesus ele chama a mim e a você para perto dele. E quando Jesus ele me chama, e ele chama você também para perto dele, sabe o que acontece? Automaticamente a tua família começa a se juntar a ele também, porque nós começamos a nos alinhar com a sua palavra.
Eu tenho uma frase que eu costumo dizer: para mim não importa o que as pessoas estão dizendo, o que importa é o que Deus está dizendo que é. Porque o que as pessoas elas dizem é transitório, é passageiro, mas o que Deus ele fala, o que Deus ele coloca diante de mim, de você, como a sua palavra, é algo, querido, que vai ser eterno, e nisso eu posso me apoiar, e você pode também. O Senhor ele quer transformar a minha vida, o Senhor ele quer transformar a tua vida, o Senhor quer transformar a minha família, Ele quer transformar a sua família, querido, mas vai haver momentos em que eu e você vamos ter que ceder. Quantas vezes nós temos perdido, porque temos esquecido daquilo que Deus agrada. E nós estamos tratando aqui hoje sobre relacionamentos, aprendendo com o próprio Deus, que quando fez a sua criação, Ele ia lá ter com ela todos os dias. Eita Jeová, Deus é lindo demais, forte demais, glória a Deus. Na viração do dia, lá estava Deus. Até que um dado momento, Adão e Eva se esconderam porque tinha pecado. Presta atenção para você ver. Jesus a todo tempo, Ele chama a mim e a você. Quantas pessoas que a gente conversa por aí fala assim: pastor, eu já estou velho demais, e para mim não tem mais jeito, querido. Para você ainda há esperança, para você ainda há solução, porque Jesus está aí para mim e para você. Entende o que eu estou dizendo? Aí nós começamos a olhar para esse relacionamento, porque, querido, se tem relacionamento, há benefícios por parte de Deus, e a palavra testifica isso. É tremendo quando nós olhamos, querido, não tem jeito, querido. Eu lembro no início da minha conversão, em que quando algo começava a dar errado demais da conta, eu pegava os meus filhos e a minha esposa, e nós dávamos a mão e orávamos a Deus assim: Senhor, nós estamos clamando ao Senhor aqui, porque tem algo aqui que não está dando certo. E nós pedimos ao Senhor que se em algum momento nós trincamos a aliança que nós temos com o Senhor, que o Senhor nos mostre para consertar, porque é ruim demais. Sabe aquela situação que você está andando, né, querendo chegar no seu objetivo, e de repente você toma uma rasteira, irmãos, e cai para trás, e rola para trás. A gente vem rolar para frente, não, rola para trás. E ali nós orávamos a Deus, irmãos, e começávamos a perguntar: e essa área aqui, como é que está? E essa aqui, e essa aqui, e isso aqui, como é que está? Está tudo ok. Então vamos orar, porque pode ser um teste que nós estamos passando por ele agora, uma prova que nós estamos passando por ela agora, e nós vamos vencer, em nome de Jesus. Porque muitas vezes nós achamos que tudo que acontece também é por causa do pecado. Nem sempre é por causa do pecado. É o momento em que você está sendo provado para ser melhor. Entende? Então, querido, olha para você ver que tremendo. É dentro desses benefícios que Deus Ele começa a trazer sobre as nossas vidas, por causa do nosso relacionamento com Ele e com a família. A gente olha para a palavra de Deus e aprende aqui que os benefícios de um relacionamento, um deles é a segurança e a proteção. É interessante demais isso. Salmo 91, ele vai dizer que o Senhor ele dará ordem aos seus anjos acerca de mim e de você, para que nós não venhamos tropeçar em pedra alguma. Agora, quando você olha para a palavra de Deus, lá em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, e Jesus ele vai dizer assim que todos os quantos nele creram, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Você consegue imaginar como que isso é profundo aqui? Porque a Bíblia está dizendo que todos quanto nele creram, aqueles que creem em Jesus, que acreditam em Jesus, Jesus lhes dá o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Aí você pega o Salmo 91, lá no versículo 10 e 11, e o versículo vai dizer assim: olha, e o Senhor dará ordem aos teus anjos acerca de ti, para que não venha tropeçar em pedra alguma. Sabe quem é que o Senhor está dando ordem aos anjos dele acerca de quem que é? Daqueles que se tornaram feitos filhos de Deus. Então, querido, o relacionamento, ele traz como benefício segurança e proteção, porque o Senhor ele passa a nos guardar, o Senhor ele passa a nos proteger. E é tão tremendo isso, porque em Eclesiastes, no capítulo 4, versículo 12, vai dizer assim a palavra de Deus: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras
não se rompe com facilidade. Querido, o Senhor, Ele realmente nos cobre com a sua presença e nos protege. Sabe tudo por quê? Por causa do nosso relacionamento com Ele. Relacionamento com Deus traz, querido, benefícios tremendos. E quando você olha para a palavra, porque, querido, não tem como você não olhar, a não ser para a palavra, tem que olhar para a palavra. Um dos outros benefícios que Deus traz para nós: coragem e motivação para continuar. Eu fico olhando histórias de grandes homens da Bíblia que eram medrosos, homens que não tinham coragem para poder fazer nada, e Deus chegou e levantou a sua estima. Como, por exemplo, Gideão, em que Deus chama um homem medroso de corajoso. Só Deus mesmo para nos levantar. E aí, querido, você olha para a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 4, versículo 29, dentro aqui do benefício do relacionamento, coragem e motivação para continuar. E diz assim Paulo aos Efésios: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Preste bastante atenção. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele nos orienta qual palavra usar e nos dá a condição de entender que podemos usar palavras que possam motivar e encorajar aqueles que estão nos ouvindo. Eu acredito que vocês que me ouvem nessa hora, muitas das vezes já depararam com pessoas que estavam completamente derrotadas, e você usou ali o momento da palavra de Deus sobre a vida dessas, e essas foram transformadas. Agora, sabe por que de tudo isso? Porque Jesus Cristo, quando começa a fazer parte da nossa vida, Ele permite que sobre mim e você o Espírito de Deus possa estar. E esse começa a nos trazer a memória tudo aquilo que vai nos trazer esperança, tudo aquilo que vai realmente edificar e transformar as nossas vidas. E com isso, querido, nós começamos a perceber que realmente aquilo que Deus Ele tem para mim e para você é o melhor. Querido, eu não sei como está a sua vida em questão de relacionamento, tanto com Deus, como sua família, como aqueles que estão à sua volta. Eu não sei como que está, porque vivemos em um tempo, querido, em que na mesma hora que você acha que está tendo um relacionamento com alguém, em todos os âmbitos, em alguns parece que não tenha nada. Mas nós precisamos nos voltar para o Senhor e entender que aquilo que Deus tem para nós realmente é bom, aquilo que Deus tem para nós é realmente algo que vai transformar as nossas vidas por completo. E o primeiro passo a se dar nesse instante aqui é nós entendermos que o quê? Que sem Jesus, querido, não tem como. Vocês podem ver que o texto em que eu entrei nele, o primeiro texto de Mateus, Jesus, ele tinha acabado de operar um milagre onde um endemoniado foi liberto, e os fariseus já vieram com tudo sobre Jesus. E Jesus, conhecendo o pensamento, disse: olha, vocês não podem estar com a mente dividida. Vocês não podem estar com a mente dividida, não. Eu quero que seja azul. Não, eu quero que seja preto. Não, mas azul é mais bonito. Não, mas eu quero que seja preto. Aí não é preto nem azul, não vai para lado nenhum. E é tão tremendo porque quando a gente olha para a palavra de Deus, querido, a palavra do Senhor é tremenda. Olha só para você ver aqui, Mateus 18, 19, versículo 19 e 20. Olha só para você ver. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quantas vezes eu já deparei com várias orações não respondidas? Porque aqueles que oravam e clamavam a Deus ali,
né? Vou dar um exemplo aqui. Nós vamos orar agora pedindo a Deus que dê saúde a uma pessoa da nossa família. E aí eu começo a orar pedindo a Deus para dar saúde para essa pessoa, e a outra pessoa, por não ter entendimento, começa a orar pedindo outra coisa totalmente fora daquilo que eu estou pedindo. Estão todos ali orando no nome do Senhor, mas não está havendo concordância com aquilo que está sendo pedido. E dentro de um relacionamento, eu disse para vocês que vai ter momento que não tem que ceder. Eu acredito que muitos que me ouvem nesse momento aqui já depararam com situações que você queria muito. E quando você viu na palavra, Deus estava dizendo que aquilo ali não é para ele, não é dele. E ali de cá você tem que ceder aquilo que Deus agrada, porque afinal de contas nós temos que entender, irmãos, que em primeiro lugar é Deus e o seu reino. E se é o reino de Deus, é a sua vontade, é a sua palavra que tem que ser colocada em primeiro lugar. E nós precisamos começar a olhar para a palavra de Deus e entender, querido, que dentro de um relacionamento com Deus, e depois com a nossa família, com os nossos amigos, nossos líderes, tem que haver concordância para que a coisa vá adiante. E quando nós entendemos isso, tudo se torna melhor. Quando nós compreendemos isso, nós percebemos que todas as coisas passam a cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é se submeter a Ele. Amar a Deus é viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Querido, eu quero dizer para você que para se gerar união é preciso conviver com os irmãos, com a família, com a sociedade que vivemos, fazendo nela a diferença em nome de Jesus. Porque eu e você fomos colocados aqui como sal e luz. E o sal vai fazer a sua diferença, e a luz também. E eu tenho certeza que a partir de hoje, muitos relacionamentos, tanto com Deus como com o homem, não será mais o mesmo. Porque você vai pautar na palavra do Senhor e vai abraçar com toda a sua força aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu quero orar por vocês nessa hora. E de repente, você que nos assiste aí, conseguiu se identificar em algum ponto que você precisa afinar esse relacionamento aí. Essa é a hora. Pastor, mas eu preciso alinhar o meu relacionamento com Deus porque eu tenho pecado contra Deus. Essa é a hora. Confesse esse pecado, abandone esse pecado e viva aquilo que Deus quer que você viva. De repente, nessa hora, querido, você precisa alinhar o seu relacionamento com a sua esposa, com a sua família. E se é com a sua esposa, com a sua família, acredito eu que você está em casa agora. Porque já não virar para sua esposa e filhos aí e falar assim: olha, eu quero pedir vocês perdão, ou vice-versa. E nós precisamos alinhar aqui para que as coisas fluam, querido, porque não tem nada melhor do que você passar a viver no centro da vontade de Deus. Porque viver no centro da vontade de Deus, você consegue perceber assim, ó, nítido, o agir de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, em todos os ângulos da sua vida. E você vai poder glorificar o Senhor e dizer assim: querido, não tem como fugir da palavra não. Você que tem que fugir da palavra, querido, você está indo de contra aquilo que Deus tem preparado. Ou seja, você está dando soco na ponta de faca. Creio que muitos já ouviram essa expressão. Eu quero orar com você nessa hora. Senhor nosso Deus, quantas pessoas nessa hora, meu Pai, já estão clamando ao Senhor, meu Deus, para que o relacionamento para contigo esteja alinhado. E obrigado por teu filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou e nos deu a condição de sermos limpos. Eu lhe peço nessa hora, meu Deus querido, perdão por esse, meu Deus, que não consegue nem abrir a boca agora, Pai, porque está envergonhado. Mas o Senhor conhece, vê o coração, consegue ver o pensamento dele agora, meu Deus, porque ele se encontra arrependido. Que nessa hora, meu Pai, em nome de Jesus, o Senhor possa liberar o perdão sobre cada uma dessas vidas, meu Deus, que estão buscando o alinhamento no relacionamento para contigo. E que o Senhor também possa entrar
nesse lar agora, meu Pai, aonde essa família está acertando, meu Deus, tudo aquilo que precisa ser acertado. E como Jesus, Ele nos ensina em Mateus, meu Pai, que uma casa dividida, ela não pode subsistir. Essa casa, meu Deus, que tanto espiritualmente como fisicamente, meu Deus, já está até em ruínas. Que através desse concerto agora para contigo, que haja, meu Pai, um grande mover por parte do Senhor, e que tudo se faça novo, em o nome de Jesus. Assim eu oro, meu Deus, abençoando cada um dos teus filhos que nos acompanha agora, declarando sobre eles a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. E sobre nós o Senhor levante seu rosto e nos dê shalom. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. E uma boa noite.